Olá, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Descomplica Compliance. Mas antes, me sigam nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Se inscreva no meu canal do YouTube, Priscila Copy, e no meu site, priscilacopy.com. Hoje, vamos falar sobre o processo de Conheça o seu cliente. Este é mais um tema de compliance, riscos e jurídico. Vamos descomplicar? O processo de Conheça o seu cliente, ele vem em linha com a mitigação de vários riscos de compliance. Quais sejam? Lavagem de dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo, corrupção, fraude, riscos ambientais, riscos de imagem. Isso quer dizer que seria altamente recomendável que os processos, procedimentos, sistemas e controles de Conheça o seu cliente fossem robustos. Esses 4 riscos, por exemplo, lavar dinheiro, combate ao financiamento do terrorismo, combate à fraude e combate à corrupção, eles com certeza terão uma análise de risco bem alta dentro das empresas, especialmente nas instituições financeiras. Mas não é só. O Conheça o seu cliente, ele normalmente é feito por meio do fornecimento de informações coletadas junto ao próprio cliente. Então, como que a gente sabe se o cliente está nos fornecendo as informações corretas ou não? Aqui, a gente tem que fazer um parênteses para colocar que devemos ter transparência para com o cliente quando estivermos falando de coleta de dados pessoais. Se você tiver dúvida a respeito desse assunto, volta a alguns episódios que a gente fala de LGPD e dá uma assistidinha lá, qualquer coisa, também pode me mandar mensagem por aqui. Voltando ao nosso assunto aqui de Conheça o seu cliente. Como é que a gente pode, então, fazer verificações que independam do fornecimento da informação que o próprio cliente nos dá? Antigamente, essas verificações, elas eram realizadas por meio de departamentos e pessoas de forma integralmente manual. Hoje, nós temos base de dados externas que nos permitem essas conferências de informação e a gente tem o cruzamento desses dados com os dados que são já de propriedade da companhia. Por exemplo, uma das informações que as empresas normalmente pedem é sobre a capacidade econômica do nosso cliente. Essa é uma das informações mais importantes para a instituição financeira, porque é com base nessa informação que a parametrização de produtos e serviços será feita, de acordo com a capacidade do cliente. É fácil a gente pensar que um cliente possa ter um produto de investimento, por exemplo, fornecido a ele, sendo que o patrimônio dele ou a capacidade financeira não está alinhado com o valor que ele pretende investir. A gente mostra uma disparidade entre realidade versus informação. Por exemplo, o cliente consegue comprovar, por meio de algumas declarações de imposto de renda, matrículas de imóvel, olerite, que ele ganha X, e que o patrimônio dele acumulado nesses, 5 últimos anos, cresceu 5 vezes o X que ele ganha. Será que é crível que ele tenha um patrimônio tão aumentado? Depende. Pode ser que ele tenha ganho na Mega Sena, pode ser que ele tenha recebido uma herança, pode ser que ele tenha feito um investimento pequeno que ficou maior, pode ser que ele tenha outras fontes de renda que ele não apresentou. Então, para isso que a gente precisa entender o cliente. Outra informação que é muito importante é se o cliente é uma pessoa politicamente exposta ou não. E aqui a gente fala pessoa politicamente exposta, no jargão do compliance e do mundo financeiro é chamado de PEP. Ou se essa pessoa é o nosso cliente, ele é uma pessoa relacionada a uma pessoa politicamente exposta, ou por meio de um relacionamento familiar, ou por meio de um relacionamento societário. Por exemplo, ele é filho do sócio de uma pessoa politicamente exposta, então ele passa a ser uma pessoa politicamente exposta por consequência desse vínculo. Esses tipos de controle que mitigam a possibilidade de termos corrupção também é considerado
no momento da gente fazer e elaborar os cenários e estabelecermos quais são os limites de monitoramento. Esse tipo de controle, ele mitiga a possibilidade de termos corrupção também, e ele é considerado um dos pilares no momento de estabelecermos os cenários e os limites de monitoramento que a instituição vai querer fazer. Mas o monitoramento vai ser um outro episódio. A gente não pode fechar os olhos para as características dos nossos clientes ou dos nossos prospects. Lembrando aqui que prospects são quase clientes, são aquelas pessoas que manifestam vontade de serem clientes, mas a instituição financeira ainda não aceitou elas como cliente. Então, essas características dos clientes, junto com a análise de produtos e serviços, elas devem ser combinadas, visando adequar o fornecimento ao perfil do cliente. Mas, Priscila, peraí, o perfil do cliente não pode mudar ao longo do nosso relacionamento? Como a gente faz quando isso acontece? Gente, as análises de conheça o seu cliente, elas se iniciam quando o cliente ainda é prospect, como a gente estava falando, mas elas não param por aí. A análise de conheça o seu cliente, ou a necessidade de conhecer o seu cliente, só termina quando a gente tem um encerramento de relacionamento com a instituição financeira. Isso quer dizer que não adianta a gente conhecer o cliente quando ele está prospect ingressando na nossa instituição. Isso quer dizer que não adianta conhecer o cliente só quando ele ingressa na nossa instituição? É isso mesmo. Não adianta. A necessidade de renovação do conheça o seu cliente, ela deve considerar o risco de cada cliente e dos produtos e serviços que esses clientes consomem. Por exemplo, se nós temos um cliente que é uma pessoa politicamente exposta, seria importante que a renovação desse conheça o seu cliente fosse feita num tempo menor do que num cliente que não é uma pessoa politicamente exposta. Mas esse cliente que não é politicamente exposto, opera um produto que tem um maior risco, como, por exemplo, o câmbio, normalmente nas instituições financeiras tem um maior risco de exposição, eles apresentam um risco maior do que um cliente que não é PEP e opera apenas um produto de conta corrente. Mas ainda assim, se esse cliente que opera somente o produto de conta corrente e não é PEP, tiver uma atividade com maior risco, como, por exemplo, atividades relacionadas à compra e venda de obras de arte ou bens de luxo, ele deve ser monitorado e revisitado como conheça seu cliente antes de um cliente que não tem essas características. Isso quer dizer que todas as características dos clientes e dos produtos que eles consomem devem ser analisadas numa análise de risco robusta, possibilitando que o apetite de risco final da empresa seja comprovado por meio dessa prática de verificação de risco de cliente versus produto e serviço que ele consome. Não podemos ter uma disparidade entre essa análise de risco que foi considerada o apetite de risco da companhia e o que se vê na prática no monitoramento e mesmo nas tomadas de decisão de prazo de conheça o seu cliente. É importante que a gente conheça o cliente, porque é conhecendo o cliente que a gente vai conseguir não só alinhar e colocar controles e mitigantes efetivos para todos esses riscos que a gente falou aqui, mas também que a gente vai, eventualmente, conseguir oferecer o melhor produto e serviço para a experiência dele. E daí a gente engaja o cliente como um cliente habitual na nossa instituição, nas nossas empresas, e a gente coloca também essa estratégia de negócios junto com a estratégia de abordagem de risco de compliance. Gostou desse conteúdo? Me segue nas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Se inscreve no meu canal do YouTube e no meu site priscilacoppi.com. Deixe o seu like, a sua pergunta, o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Até o nosso próximo episódio!